Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote do paganismo Piaga, chamado também de Piaganismo, Politeísmo Piaga, e fundador do Círculo Piaga e da Vila Pagã, que fica localizado na zona rural no interior de José de Freitas, município a 30 quilômetros da capital Teresina. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre uma das figuras centrais do nosso culto Piaga, que é o conhecido como o Piaga Alado, né? Antes de começar a falar um pouco sobre essa figura, que ainda é pouco conhecida, eu vou falar um pouco sobre o significado dessa palavra Piaga, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece, para quem ainda nunca ouviu falar, né? O paganismo ele é um sistema religioso. Dentro desse sistema existem várias formas de espiritualidade e religiões que são consideradas religiões pagãs. O que caracteriza essas religiões? São três fatores básicos que eu costumo considerar. É o politeísmo, o culto a várias divindades, o culto aos ciclos da natureza e a conexão com a ancestralidade. Então, essas três características estão presentes em todas as tradições pagãs e também no paganismo piaga, no piaganismo. Essa palavra piaga significa pajé, ela é de origem indígena tupi, né? E quer dizer pajé, sacerdote curador, xamã, é um propagador de fé. Essa palavra piaga também foi utilizada para denominar os antigos povos que habitaram a região do Piauí, porque eram povos ligados a práticas xamânicas, a práticas indígenas rituais, de culto à natureza, de culto solar, e era um povo pagão, né? Infelizmente, boa parte desse povo foi dizimado, muito de sua história foi perdida, né, com um processo muito violento de colonização. Então a gente costuma dizer às vezes que o Piauí é um grande cemitério, né? O Brasil como um todo, mas aqui, que é uma realidade específica de que eu estou falando, aqui é um grande cemitério, a gente está sobre um grande cemitério. Muito dessa herança ancestral foi perdida, muitos dos nossos mitos foram violados. Então cabe a nós que estamos aqui nesse meio resgatarmos, ressignificarmos, revivermos e reacendermos a chama da magia ancestral. Não que a gente vá praticar da mesma forma como os nossos ancestrais praticavam, porque isso é impossível. Até mesmo os arqueólogos admitem que não tem como você dizer, determinar, olha, esse povo fazia isso exatamente dessa forma. O que se tem são teorias, são suposições, com base em dados que a gente tem, são dados concretos, mas mesmo com esses dados, com essas informações, é um quebra-cabeça que a gente monta, então, e também as nossas necessidades na atualidade mudam, né? Tudo se transforma, inclusive as nossas necessidades de conexão com as divindades, com os espíritos, tudo isso se transforma. Então o piaganismo tem isso como base, essa ressignificação, esse resgate, essa apropriação de uma herança que é nossa e que estava lá guardada, meio que esquecida. Né? Então a gente busca conhecer esses mitos. Um desses mitos, que foi uma entidade, né, que uma das primeiras que se apresentou a mim, foi o Piagalado. Assim eu o denominei, comecei a chamá-lo assim. Porque, diferente de se você vai seguir uma religião neopagã europeia, por exemplo, como se temos aqui o paganismo grego, o helenismo, você tem muitas fontes, né? Você tem livros sobre mitologia grega, você vai lá ver o nome da divindade, ver como que o povo cultuava ela, você vê também o que ela recebia como oferendas, tem os hinos homéricos, tem as orações, então tem muito material para você pegar. No Piauí eu não vou encontrar um livro assim, que eu não encontrei um livro que me dizia essa divindade era cultuada pelos antigos povos de maneira tal. Isso no Brasil isso é muito, muito difícil, você querer seguir uma espiritualidade se baseando em literatura apenas, né? Então, para construir esse culto de forma mais embasada, a gente teve que montar um quebra-cabeça. Eu, particularmente, busquei referências arqueológicas, estudos de antropólogos, também visitei alguns sítios rupestres, né? Essa figura, eu comecei o meu contato com ela foi da seguinte forma, foi de maneira bem intuitiva, né? Tive algumas visões, alguns sonhos de um homem alado, né? De um pajé ancestral
alado. E ele sempre vinha cantando, e vinha voando, e vinha, tipo assim, querendo me mostrar um direcionamento. Antes de me dedicar ao paganismo Piaga, a esse processo de construção, eu fazia parte de já fiz parte de outras tradições pagãs, né? Da bruxaria natural, né? Do paganismo romano, que eu também passei um bom tempo me dedicando ao paganismo romano, e até que essa figura surgiu. Aqui em Teresina, que é onde é a base do movimento, né? A gente tinha muitos encontros, né? De encontros pagãos e tal. E essa galera toda, cada uma tinha uma afinidade com alguma linha, com algum panteão. E no final a gente não existia enquanto comunidade, enquanto um grupo religioso, enquanto um grupo social, um movimento social. Cada um era vivia a sua prática de maneira individual, nos encontrávamos e cada um ia para sua casa depois que tudo aquilo terminava, né? E aí assim surgiu a necessidade de um eixo que integrasse todos nós, né? Até com o movimento da vila, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, vou aqui focar no Piaga Lado. Nesse processo, essa foi uma das primeiras figuras que me apareceu, uma das primeiras entidades que se manifestou, que se apresentou, e eu a denominei de Piaga Lado, né? Depois eu fui pesquisar algumas referências arqueológicas e vi que existia uma figura de um homem alado, de um alado, um pajé ancestral, em vários sítios arqueológicos do Piauí. Dentre eles, a gente tem nesse livro aqui, Antiguidades Valencianas, ele até menciona um dos sítios arqueológicos localizado no Saco do Pai Pedro, esse é o nome. Fica no município de Valença, do Piauí. Essa aqui é uma das figuras das representações do Piaga alado. As duas perninhas, o corpo, as asas abertas e os dois penachos, que alguns estudiosos inicialmente disseram que poderiam ser chifres, né? Essa é a representação do homem-pássaro, né? Aquele que ascende, tem a ascensão para ter o contato com o reino divino, com o reino dos encantados, e após esse contato, com a mente expandida, ele retorna ao nosso mundo dos vivos, dos mortais, e compartilha esse conhecimento, os ensinamentos, a sabedoria dos mistérios, né? Dos mistérios ancestrais, dos mistérios sagrados, dos mistérios divinos. Então, além desse sítio em Valença do Piauí, temos também um sítio, alguns registros do Piaga Alado na região de Pedro II, que já fica mais ao norte, na região de Sete Cidades, do Parque Nacional de Sete Cidades, que foi a primeira pintura rupestre que eu vi ele. Temos algumas também na Serra da Capivara. Essa figura é recorrente em vários sítios, desde o norte até o extremo sul do Piauí, lá na Serra da Capivara. Então ele sempre segue esse padrão, né, de uma figura com um tronco, aqui vocês veem um tronco, as duas asas abertas, as duas pernas e dois elementos na cabeça que nós interpretamos como penas, né? Por que eu digo que são penas? Porque até hoje vocês podem pesquisar no YouTube e pesquisar vídeos de rituais realizados por índios do Xingu. E esses índios, eles colocam palhas, né? Decoram os braços com palhas e eles fazem uma dança ritual. O pajé faz essa dança, né? Do pajé alado, como se ele fosse abraçado pela figura do pássaro, ele incorporasse essa figura do pássaro mágico e fizesse esse voo sagrado para alcançar, para ascender o reino divino, o reino dos encantados, e compartilhar essa magia do reino divino com o reino dos mortais, o nosso reino dos homens, né? Então vocês podem pesquisar, tem alguns vídeos no YouTube, na internet, sobre que mostram cenas desses rituais, onde até hoje os pajés se vestem com essas asas, geralmente feitas de palhas, para simbolizar, para representar o pajé alado, o homem-pássaro, né? Então esse homem-pássaro foi muito representado de norte a sul do estado, e a gente trouxe essa figura me apresentou, né, esse caminho que eu deveria seguir do paganismo Piaga, dessa conexão com as nossas raízes ancestrais, e a partir dele
a gente foi desbravando e conhecendo as outras figuras mitológicas, conhecendo a nossa herança mitológica, conhecendo a nossa herança arqueológica, conhecendo e valorizando a nossa herança geológica, natural, biológica e dando valor a tudo isso, essa herança que é nossa, né? E como pagãos, essa conexão com o bioma no qual você está inserido é essencial, porque como pagãos a gente segue o ritmo da natureza e tenta se harmonizar com ele. Como é que eu vou me harmonizar com a natureza do Piauí se eu quero forçar, praticar aqui um ciclo que ocorre na Europa? É meio que contraditório, pelo menos para mim, e isso me parece meio contraditório. Não julgo, não estou querendo julgar quem segue o ciclo europeu, cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas a minha escolha, a escolha do meu grupo foi buscarmos nos realinharmos com a realidade do nosso bioma. E para nos realinharmos com esse ciclo, a gente teve que conhecer as tabelas climatológicas, como que ocorria, quando que ocorriam as passagens dos ciclos, as passagens das estações, quem eram os donos da Terra, conhecendo um pouco da nossa história, quem eram essas figuras representadas em pinturas rupestres, como era o modo de vida dessas pessoas que aqui viveram, como era o clima, como é hoje, o que transformou. Então tudo isso é muito importante, a gente conhecer a nossa história, conhecer o nosso bioma para esse processo de construção e resgate. Então o Piaga Lado, hoje no paganismo Piaga, ele é aquele pajé ancestral que revela os mistérios do desconhecido. Ele é um disseminador, um polinizador, né? Ele é associado aos animais polinizadores, aos que vivem nas cavernas, que são os morcegos, e também aos pássaros, né? Porque o pássaro ele come os frutos das árvores e aquela semente que ele carrega no bico dele, nas fezes, ele vai disseminar e dar origem a novas árvores, novas espécies, que vão germinar ao longo do caminho por onde esse pássaro passa. Então, o pássaro vai disseminando, assim como o morcego também. Então, esses animais polinizadores que vão disseminar, são os animais semeadores, eles estão conectados à figura do Piagalado, né, do pajé ancestral. São animais sagrados do Piagalado, o morcego e os pássaros. Ele recebe como oferendas castanhas, sementes, frutos, especialmente sementes. A gente sempre entrega em folhas de bananeira ou em cumbucas de sapucaia, cuias de sapucaia, porque a gente não coloca elementos que não sejam biodegradáveis. Não adianta a gente dizer que está cultuando a natureza se a gente coloca plástico, elementos poluidores, não tem nada a ver, né? Eu acho que a entidade se sente até ofendida com algo desse tipo. Então a gente busca ser coerente com aquilo que a gente prega. Então é o mínimo que a gente pode fazer, no momento de deixar uma oferenda na mata, em alguma pedreira, em algum local, ser responsável com aquele bioma, né? Para que o Piagalado ele é evocado? Ele é evocado para trazer iluminação, trazer revelações, para trazer revelação sobre os conhecimentos ocultos, trazer a compreensão daquilo que está obscuro, que não está muito acessível ao nosso conhecimento, né? Então ele nos ajuda a entender melhor a nossa missão, o nosso caminho. Ele é um disseminador de sabedoria, um disseminador de luz, um disseminador de magia. Então ele é o feiticeiro ancestral, o curandeiro ancestral, aquele que vem dos céus, vai voando, que tem uma visão ampla da realidade. Quando ele voa, ele vê tudo do alto, ele vê tudo de forma mais ampla, ele vê os problemas, as situações de maneira mais abrangente. E quando a gente aprende a ver as coisas de uma maneira mais abrangente, a gente toma decisões melhores. Quando a gente vive no nosso mundinho fechado, a gente observa o problema bem focado, a gente costuma deixar ele muito gigante. Agora, quando a gente se eleva acima das questões, dos problemas, então a gente vê a pequenez e desses problemas, dessas coisas que nos afligem, e a gente consegue superar de forma muito melhor. Então é isso que o Piagalado
o PH Alado nos ensina, né, a observar as coisas de maneira mais abrangente, de maneira mais cautelosa, observar todo o contexto que nos cerca, do alto, de todos os ângulos, para tomar as melhores decisões, seguir os melhores caminhos, semear aquilo que a gente busca semear nos melhores locais, nas melhores oportunidades, nos melhores momentos. Então, esse é o ensinamento dessa figura do PH Alado. É o pajé alado, é o pajé ancestral, é a figura que revelou para mim, para o meu grupo, o caminho de seguir o paganismo Piaga, né? Foram vários fatores envolvidos na formação desse movimento, que foi um movimento surgido aqui em Teresina. A gente não se diz detentores e nem herdeiros diretos, praticando exatamente como os nossos ancestrais faziam. A gente não prega isso, para ficar claro que nós somos uma tradição neopagã, muito do que a gente vê, do que a gente prega, do que a gente fala e pratica, são concepções modernas baseadas em tradições antigas, baseadas nos mitos antigos, baseadas nos nossos ancestrais, mas não é igual ao que eles faziam. São reconstruções, porque a gente perdeu muito do conhecimento ancestral. Então, PH Alado e outras entidades que se surgiram através de processos mediúnicos, elas vieram nos trazendo esses conhecimentos que estavam perdidos, além do nosso esforço de estudar um pouco de arqueologia, né? É um processo muito complexo. Quem esteve, quem está envolvido nesse movimento sabe da complexidade. Tem alguns estudos acadêmicos também que já estão disponíveis, falando um pouco sobre esse processo de formação do paganismo Piaga. E nós que estamos mergulhados nesse processo, vivemos tudo isso, esse contato com as entidades, tanto contato com esse ambiente mais acadêmico, né, de busca por referências e tal, para a gente também não ficar no escuro, né? A gente saber por onde que a gente está indo, está trilhando, mas também eu sinto que muitos de nós, a gente é meio que dependente de confirmação científica, mas a gente está no caminho religioso. Claro que é importante a gente ter o direcionamento, o embasamento científico e tal, e a gente sempre busca isso. Porém, a gente não pode ser escravo disso, porque as manifestações mediúnicas, as manifestações das entidades, as mensagens que as entidades passam para nós, não vai ter comprovação científica, não vai ter em livro. Então são mensagens, são contatos diretos que a gente tem com essas entidades no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Ao longo desses processos de prática religiosa é que a gente vai deixando as coisas mais claras, a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? Então, o PH Alado foi uma entidade muito importante nesse processo de formação do paganismo Piaga. E a gente evoca ele para cura, né? Cura física, cura espiritual, para direcionamentos. Você que está meio perdido, você pode fazer as orações. A nossa forma de cultuar ele é através de oferendas, como eu já falei aqui, né? Ele aceita sementes, frutos, e também através de representações simbólicas. A gente costuma colocar muito pedras, né? Usamos muitas pedras e desenhamos o selo dele, que é basicamente a figura dele, né? Na reprodução da figura dele, geralmente com tinta vermelha ou preta. E além disso, a gente cultua muito ele com cânticos, né? Os cânticos são uma marca registrada da nossa tradição Piaga, né? Assim como os indígenas faziam, a gente adotou também esse modo de culto, né? Então a gente tem muitos cantos a ele, temos também algumas orações, vocês podem pesquisar também. Tem esse livro, gente, que eu publiquei, o último livro que eu publiquei da mitologia Piaga, e ele fala um pouco, tem um capítulo especial dedicado ao Piaga Alado, olha só. Aqui a figura do Piaga Alado, temos aqui o selo dele, né? É representado como um pajé mesmo, com essas asas, né? Ele está ligado às pedreiras, às cavernas, então aqui tem um capítulo até bem extenso sobre ele, né? Tem as canções dele, tem a canção Vem Voando,
que você evoca o piá galado, né? Vem voando o piá galado, vem voando o piá galado, vem voando o piá galado na imensidão do céu azul. E aí você faz esse cântico para evocá-lo. Tem também a história do piá galado em forma de cordel, né? A relação dos sítios que ele é encontrado. Quem quiser conhecer mais, eu indico esse livro do geólogo e pesquisador Reinaldo Coutinho, que é Antiguidades Valencianas. Ele fala de algumas pinturas rupestres encontradas em Valença, na região de Valença do Piauí. Dentre elas tem a figura do piá galado, né? Outro livro de embasamento mais científico é esse aqui, O Brasil Desconhecido, As Pinturas Rupestres de São Raimundo Nonato, Piauí, do Michel Justaman, né? Um pesquisador que se dedica muito à pesquisa arqueológica do parque, né? Então ele tem diversas abordagens, e aqui ele fala sobre como muitos arqueólogos interpretam essas figuras do homem alado como o pajé ancestral. Algumas pessoas antes diziam, não, isso é a representação de um animal, de um pássaro, porque realmente tem muitas representações de pássaros, né, nos sítios arqueológicos daqui. Mas as do piá galado, elas têm uma diferenciação, né? O tronco é mais humanoide, tem os braços numa posição como se estivesse de reverência, e tem uma especificamente que é lá na Serra da Capivara, onde aparece a figura do piá galado e aparece uma figura humanoide como se estivesse na posição de culto, assim, ó, com as mãos exatamente assim. Então esse conjunto de fatores, o contexto da pintura é que diferencia quando é uma figura de pássaro e quando é a figura do piá galado. As características do piá galado sempre são essas aqui, as duas asas abertas, né? As duas perninhas, os pés são tridígitos, geralmente, né? E tem esses dois elementos na cabeça, porque os pajés até hoje no Xingu você nota que eles utilizam duas penas que são protuberantes, são penas maiores, né? Então para nós seriam as penas, a gente interpreta isso como as penas na nossa tradição piaga. Então eu espero que vocês tenham compreendido melhor um pouco sobre essa figura do piá galado. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem enviar. Vou ter muita honra, muita alegria em responder, em partilhar um pouco desse conhecimento sobre a tradição piaga e sobre esses guardiões tão importantes, esses guardiões de luz que têm nos ajudado muito nesse processo de fortalecimento da nossa identidade. Eu acho que isso elevou muito a autoestima, né, do nosso grupo, né, nos conectou à nossa realidade, às nossas raízes e à nossa magia, a magia da nossa terra, né? Sem a autorização dos donos da terra, nada se faz aqui. Então é necessário respeitá-los, conhecê-los e trabalhar em sintonia com eles para que tudo flua como tem fluído até agora, com essa energia positiva, essa energia construtiva que tem nos feito tão bem, né? Piá galado é uma entidade solar, uma entidade de luz, também está ligado à noite por conta dele estar ligado aos animais, como o morcego, né, que habita as cavernas. Então todos os animais polinizadores, tanto os diurnos como noturnos, têm essa ligação. E também por ser um revelador daquilo que está na escuridão. Ele vai à escuridão e traz a sua luz para iluminar, né? Então esse foi o nosso bate-papo sobre o piá galado. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre essa figura e até o próximo vídeo.